essa passagem porque aqui tem uma participação da mãe de Jesus. E como hoje é o Dia das Mães, nós vamos lembrar desse evento no qual participou Jesus. Tinha lá 2 discípulos com ele, alguns discípulos, ele estava começando o ministério. E também a mãe de Jesus estava presente. Nós vamos ler aqui João 2, de 1 a 12. Então, acompanhe conosco. 3 dias depois, quer dizer, 3 dias depois que Jesus chamou Filipe e Natanael, foram os primeiros discípulos. Depois veio André, veio João, vieram outros, né? Simão, etc. Então, 3 dias depois, quando Jesus, depois de batizado por João, chamou esses primeiros discípulos, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Então aqui já tem a figura da mãe. Jesus também foi convidado para esse casamento com os seus discípulos, que eram ainda uns de 2 a 4, possivelmente 4, para o casamento. Jesus foi convidado para o casamento em Caná da Galileia. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aqui Jesus não foi mal criado, não. Isso é aquela maneira que a pessoa perguntava: o que você está querendo? Né? Naquele tempo era assim a conversa, né? Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, uma medida daquele tempo. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: trazei agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, lemos aqui, vamos orar e trazer a mensagem das mães e também de toda a igreja. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler e que possamos, através do teu Espírito, ser edificados pela tua palavra nessa manhã. Nós oramos e agradecemos isso no santo e poderoso nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. O título da mensagem pode ser: a água, o vinho, a mãe, o casamento e Jesus. A água, o vinho, a mãe, o casamento e Jesus. Aqui nós podemos ver Jesus integrado na família. O primeiro passo que nós vemos aqui é que Jesus valoriza a família. Ele estava ali, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe dele estava ali, Jesus foi convidado, os discípulos, e para o casamento. Possivelmente a mãe de Jesus estava ali com ele, possivelmente o pai, José, já tinha falecido. Parece que ele tinha falecido há pouco tempo. Ele ensinou Jesus o ofício de carpinteiro. José já era mais velho, ele já tinha morrido. E aqui a mãe de Jesus acompanhou o casamento que houve lá nessa região. Então nós podemos ver aí a família, o contexto com a família reunida. Então aqui Jesus valorizando a família. Bem, aconteceu aqui alguma coisa. Tendo acabado o vinho,
porque alguns acham que o ser humano deve beber vinho, até o cristão, outros acham que deve ser abstêmio. Eu, por exemplo, não bebo vinho, eu evito por algumas razões. Uma das razões é porque eu não quero dar exemplo na minha casa deles acostumarem a beber bebida alcoólica. Por causa disso, mesmo que seja lícito para essa pessoa beber, eu prefiro não dar mau exemplo. Porque se o filho vê um pai bebendo vinho, tem um garrafão de vinho em casa, ele fala assim: não, papai bebe vinho, eu vou beber vinho, vou beber uísque, vou beber cerveja, porque aí parte para outras coisas. Mas eu estive lendo, tem um livro lá, em que tem uma ilustração de Nathanael Quintanilha, que foi um pastor metodista. Eu conheci ele, vi ele uma vez só. Eu creio que ele já foi para a glória, porque já era idoso. Uma vez eu fui na Sociedade Bíblica do Brasil, no Rio de Janeiro, e o Nathanael Quintanilha estava lá, ele era amigo do meu pastor. Então o Nathanael, ele escreveu um tratado sobre essa questão do vinho e o cristianismo, o vinho e Jesus. O que Jesus multiplicou aqui? Eu tenho isso escrito lá no livro, lá em casa. O Nathanael, ele fez uma exegese do texto, ele falou assim: olha, que tipo de vinho o judeu usava? Se nós examinarmos o Velho Testamento, tem duas palavras para vinho. Na Septuaginta, que é a tradução para o grego, tem uma que chama iain, que é o vinho alcoólico, bebida forte, traduzido para o português como bebida forte. E tem a palavra tiroque, que é o suco sem fermentar, é o vinho sem fermentar, porque o suco da uva, ele por si já é vinho, só que ele não é fermentado. Para se tornar alcoólico, ele tem que ficar dentro de alguns barris de madeira, de carvalho, todo tipo de madeira, para poder fermentar alguns meses, para ele poder ficar alcoólico. Ele fermenta, parece que coloca alguma substância também, e ele vira, aí tem o grau de alcoólico do vinho que chama bebida forte. Então, a gente já vê que existia dois tipos de vinhos, o alcoólico e o não alcoólico. Então, existem duas palavras para isso. E a Bíblia fala, quando a mãe do rei Lemuel falou assim: não seja dada a bebida forte, que o homem se torna translocado e vai fazer besteira. E também Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei do Espírito Santo. Então nós podemos olhar dentro do contexto remoto da Bíblia que Deus não autoriza o homem beber o vinho alcoólico. O judeu aqui, ele bebia, que era o xiroque, que era o curto, que era o suco da uva não fermentado. Eles amassavam. Eu estive lá em Israel, vi eles que lá uns lugares de pedra, e tinha uma saída assim, eles pisavam aquilo com os pés, paravam ali embaixo, dentro desses vasos, e levavam aquilo para casa e eles tomavam o café da manhã, aquele suco da uva não fermentado. Porque a uva em si mesmo, ela já tem 3% de grau de álcool. A própria uva, ela já tem um álcool natural, mas esse não faz mal. As frutas têm um tipo de álcool também, natural. Esse não faz mal. Agora, o fermentado é outra coisa. A Bíblia não permite que o homem beba o vinho alcoólico fermentado. Esse aí está na Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento, que não é algo que seja recomendado. Então, eu só queria dar essa explicação, porque tem muita gente que acha que Jesus multiplicou um monte de álcool, deixou todo mundo bêbado. Isso não aconteceu aqui. Porque foram 500 litros que Jesus multiplicou. Não vê isso mais adiante. Mas aqui, voltando à mãe. Jesus, quando ela falou assim: olha, não tem mais vinho. Jesus falou assim: mulher, quem tem eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E Jesus estava começando o ministério, então ele não estava ainda dentro do trabalho total dele, como fazer milagres. Ele não estava ainda dentro de campo fazendo o trabalho ministerial. Ele tinha sido recentemente batizado por João, provavelmente ele tinha sido tentado por Satanás. Aqui o Evangelho de João omite muita coisa que está nos outros evangelhos. Ele fala de outra maneira.
maneira muitas coisas aqui. O Evangelho de João é diferente. Ele retrata o ângulo da vida de Jesus de uma outra maneira. Mas aqui então, Jesus não foi mal criado. Quem é contigo? Não é chegada a minha hora. Ele está dizendo, mas eu não estou ainda no ministério ativo, estou começando a escolher os discípulos. O que você me pede? Ela falou assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Então nós vemos aqui a virtude da mãe de Jesus. Faça tudo o que ele falar. Então nós podemos observar aqui que a mãe de Jesus, muito importante, a mulher mais importante que já nasceu nesse mundo, ela deve ser modelo de todas as mães. Ela criou Jesus, José e Maria tiveram outros filhos e filhas, ela cuidou de todos eles. Parece que, a gente contando assim, a grosso modo, parece que José e Maria tiveram ainda uns 8 filhos, 5 homens e 3 meninas. Então a família era grande. E Maria cuidou de todos aqueles. José na carpintaria, Jesus ajudando, provavelmente os outros irmãos também aprenderam o ofício, porque naquele tempo o pai ensinava para o filho a trabalhar no ofício, e geralmente seguiam a mesma carreira. E aí, Maria cuidando da casa. Naquele tempo as mulheres não trabalhavam fora, elas trabalhavam em casa, cuidavam da comida, da roupa, cuidavam desses elementos, como era até há pouco tempo, né? A minha mãe, por exemplo, cuidava das coisas de casa. Ela não trabalhava fora. Ela cuidava da nossa roupa, consertava a roupa. Naquele tempo não tinha essa abundância de roupa igual hoje, né? Ela fazia comida, limpava a casa e fazia aquele serviço do lar. E Maria, certamente, como uma boa mãe, ela cuidava do seu lar. E até hoje, as mulheres, mesmo que trabalham fora, elas têm que tirar um tempo para dar uma visão como é que anda a casa, como é que tem dentro da geladeira, como é que está lá as coisas, como é que estão as panelas, tem aquela comida está fora do lugar, se aquela louça está muito suja, chamar alguém para ajudar, porque a casa é da mulher, a mulher que manda dentro da casa, não o homem que manda dentro da casa. Quem manda na casa, a dona da casa é a mulher, né? Isso não mudou até hoje. Então, se alguma coisa está errada, chama o marido lá para ajudar, chama o filho, mas ela tem que ver se as coisas estão bem ou estão mal dentro de casa. E Maria, uma mulher virtuosa, ela cuidava de tudo isso. E criou bem os filhos, hein? Alguns deles não acreditavam muito em Jesus no começo, mas depois, tanto Tiago como outros, que eram irmãos de Jesus, se converteram e reconheceram que ele não era alguém comum. Ele não era filho do carpinteiro, ele era filho de Deus. Foi gerado de maneira extraordinária no ventre de Maria. E Maria sabia muito bem disso. É por isso que ela pediu ajuda aqui a Jesus. Olha, acabou o vinho. O que fazemos? Aí depois ela falou, fazer tudo quanto ele nos disser. Aqui também mostra que não adianta ficar rezando para Maria, não. Maria foi uma mulher virtuosa, mas quem resolve o problema espiritual nosso não é Maria, não é Pedro, não é o apóstolo Paulo. Quem nos resolve a situação, nos salva, nos dá autoridade, poder, escreve nosso nome no livro da vida, é o próprio Jesus. Fazei tudo o que ele nos disser, falou Maria. Mulher sábia, que sabia onde estava realmente o ponto importante da vida, em Jesus. Ela mesmo chamou Jesus de Deus Salvador. Minha alma se engrandece em Deus, Deus Salvador, que escolheu sua serva humilde para ser mãe do Senhor. Então ela mesmo reconheceu Jesus como Salvador dela. Ela nunca ultrapassou a frente de Jesus. Sempre confiou naquilo que esse filho abençoado estaria fazendo no mundo. Porque Maria foi de fato mãe de Jesus. Deus usou a genética dela, os cromossomos, para poder formar a parte física de Jesus. Jesus tinha um corpo físico, igual ao nosso. Ele não era um fantasma. Alguma vez pensaram que ele era um fantasma, lembrou esse do mar. Ele falou, não sou fantasma. Me dá pão para comer, me dá peixe. Não tem nada de fantasma.
Deus não trata com assombração. Deus trata com pessoa de carne e osso. Jesus Cristo, ele veio salvar o homem, pecador. E ele não manda fantasma, não fala nada com ninguém. Se você vê um fantasma, pode repreender com o demônio. Deus não trata com isso. Deus trata com pregação da palavra, baseada na palavra de Deus. Então Jesus tratou a mãe dele bem, não é chegada a minha hora, mas Maria entendeu e falou: fazei tudo o que ele vos disser. Uma mulher sábia. Então aqui, como é que resolver esse problema? Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Eu tive aqui olhando o cálculo disso, cada talha dessa cabia de 40 a 60 litros de água. E as 6 cabiam mais ou menos uns 500 litros de água. Então era muita água para muito vinho. Agora você já imaginou, aí que eu quero entrar no mérito da questão do vinho. Se Jesus tivesse 500 litros de vinho alcoólico para aquele povo, Jesus estaria fazendo alguma coisa totalmente inadmissível. Então ele comprova a tese do pastor Nathanael Quintanilha, que estudou essa matéria extensivamente na Bíblia, que havia 2 tipos de bebida da vide, da uva, que existia naquele tempo, que era o alcoólico fermentado e aquele que era tirado e bebido, que é o suco da uva. Jesus ia fazer 500 litros de álcool para deixar todo mundo borracho, todo mundo bêbado, todo mundo chapado? De maneira nenhuma. Então aqui comprova mais uma vez que aquela multiplicação foi do suco da uva tirado fresco. Agora o resto da história aqui você sabe, né? Jesus orou, abençoou e a água se transformou em vinho. Ele mandou encher aquelas talhas, encheram totalmente. Tirar agora e levar o mestre Sala, eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que não sabia os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Então o mestre Sala ele provou aquela água agora transformada em vinho e chamou o noivo. Ele disse: todos costumam colocar primeiro o bom vinho. Depois que beberam aquilo que é o superior, você coloca agora o melhor pelo fim. Tudo que Jesus faz é melhor. Então aqui, aquele suco não fermentado, ele era muito melhor do que os outros que o homem faz. Toda a obra de Jesus é muito melhor do que qualquer obra de qualquer homem. Se Jesus estiver com o homem, a obra sai boa, porque Jesus é que fez. O homem nada faz que seja de excelência. Você vê, eles estão tentando aí achar o remédio para esse vírus e não acharam até hoje. É uma luta. Agora, quando Deus cura alguém, ele cura mesmo. Ele tem autoridade para isso. E sai perfeito. O milagre de Deus não deixa sequelas. Quando ele cura mesmo a pessoa totalmente. Quando ele liberta totalmente. Quando ele salva totalmente. Quando ele expulsa demônio, a gente crê nisso, ele expulsa totalmente. Não fica pedaço de demônio dentro de ninguém. Se a pessoa quiser, é liberta. Porque Jesus tem autoridade para libertar a pessoa totalmente do vício, libertar dos maus costumes, libertar das garras do diabo. Se a gente com fé clamar o nome de Jesus, não é demônio que fica. Agora, se a pessoa ficar alisando o demônio, ele fica ali. Porque ele tenta voltar, né? Uma passagem na Bíblia que ele sai da pessoa e fica rodeando por ali, fala assim: não achei outro lugar, vou voltar ali, ver se aquela casa é disponível. Aí acha a varridinha limpinha, fala: o camarada não quer nada mesmo. Com Jesus eu vou entrar nela de novo. Mas quando a gente quer alguma coisa com Jesus, ele não entra mais. Porque a casa está ocupada pelo Espírito Santo, amém? Amém. Casa ocupada, demônio não entra. Casa vazia, demônio entra. Ela tem que estar cheia do Espírito de Jesus. Então Jesus, com esse milagre, fez o primeiro
fornicação, homossexualismo, pedofilia, adultério. Essas coisas são pecado. Agora, o sexo no casamento, não. Então, aqui Maria teve filhos, aqui os irmãos de Jesus. Desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Então, Jesus, mais uma vez, valorizando a família. Começamos com a família e terminamos aqui com a família de Jesus, viajando junto, indo na festa junto, caminhando junto. Deus abençoe você, a sua família e todo mundo de Deus.